passo a palavra agora para a Heloísa Cruz. Bom dia, eu me chamo Heloísa Cruz, eu atuo na Comissão de Igualdade de Oportunidades no Mundo do Trabalho, que está situada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Eu trago aqui uma ferramenta a mais que atua nessa questão da discriminação. Então, primeiramente, em poucas linhas, eu quero dar uma ideia geral a vocês do que é a Comissão Regional de Igualdade de Oportunidades. Ela trabalha nos eixos de gênero, de raça e etnia, de pessoas com deficiência e de combate à discriminação. A SIGOR, SRTE-RJ, no exercício de suas atribuições, acolhe denúncias de assédio moral e discriminação na relação de emprego, encaminhando-as aos órgãos competentes quando do seu desfazimento. Com isso, eu quero dizer o quê? Que a comissão ela só pode atuar enquanto houver a relação de empregador e empregado. Mas, quando essa relação é desfeita, cabe à comissão receber a denúncia, tá? E encaminhar para os órgãos competentes, que seriam a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Mas eu quero deixar claro aqui que, mesmo com o desfazimento da relação de emprego, a comissão atua sim, não atua diretamente, mas atua encaminhando para os órgãos competentes. Tentando acrescentar mais alguma coisa que foi dita pela doutora Laís, eu digo que discriminação é violar direito fundamental de natureza econômica, social, cultural ou qualquer outra, na recusa ou condicionamento do seu exercício por qualquer pessoa. Eu acho que não cabe aqui mais nenhum acréscimo, porque a Laís foi tão didática, falando sobre as questões das convenções, que eu acho melhor, para a gente não se estender muito, eu falar mais profundamente sobre isso. Agora, eu vou falar sobre as espécies de discriminação. A discriminação pode ser direta ou indireta. A discriminação é direta quando ela exterioriza um tratamento menos desfavorável do que aquele dispensado a outras pessoas em situação idêntica. Ou seja, é necessário que haja a situação idêntica. Quando o tratamento é menos favorável em situação idêntica, a discriminação é direta. Existe também a discriminação indireta. A discriminação indireta, ela trata de critérios
práticas ou disposições aparentemente neutras que geram posição de desvantagem também em situação idêntica. Você, quando cria critérios ou práticas que geram desvantagem em situação idêntica, você está diante da discriminação indireta. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Pegou aqui. Bom, eu achei importante fazer uma diferenciação entre o preconceito e a discriminação. A gente escuta muito falar nisso, mas nem sempre a gente atenta para a diferença de uma coisa e outra. O preconceito é um juízo pré-concebido. É uma atitude discriminatória contra pessoas, lugares ou tradições diferentes daquelas que consideramos nossas. É uma questão, como já foi dita aqui, cultural. É um desconhecimento daquilo que é diferente. E a discriminação é a capacidade que a gente tem de fazer distinções. Todos nós temos o nosso lado discriminador. Não tem como fugir disso. Isso é cultural. Só que a gente tem que estar atento que qualquer atitude, que é a questão da discriminação, é a atitude em si. Qualquer atitude que a gente exteriorize em sociedade vai atingir o outro. Atinge dessa ou daquela maneira, mas atinge sim. E a maneira com que o outro é atingido, eu posso dizer, com conhecimento de causa, deixa marcas. Marcas que são definitivas, tá? Essas marcas são definitivas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, a gente está falando aqui da questão jurídica, né, também. Então, como é que a gente pode perceber a prática discriminatória na dispensa imotivada? A gente vê primeiro, a gente está falando aqui da relação entre empregado e empregador. Então, quando você está diante de uma dispensa imotivada, essa dispensa imotivada pode ser gerada através de prática discriminatória. Como é que os empregadores se defendem? Eles se defendem, primeiro, negando o fato. O empregador pode negar os fatos em que a alegação de discriminação for embasada. Negativa
da motivação discriminatória e ou apresentação de outra justificativa para o ato. O empregador nega a discriminação, alegando necessidade econômica de diminuição de pessoal. Isso aí a gente vê assim muito, né? Eu atuo nessa área e eu vejo isso quase que diariamente. E ainda, o empregador, para se defender de uma possível prática discriminatória, ele alega a necessária qualificação profissional. Isso eu posso dizer a vocês que sofri na pele, tá? Hoje eu sou funcionária pública, mas eu estive do outro lado. Então, eu fui muito, como é que eu posso dizer, combatida para entrar no mercado de trabalho, devido à qualificação ocupacional. Agora, eu digo a vocês o seguinte: quando eu busquei a minha oportunidade de trabalho, eu já tinha 2 qualificações. Eu tinha me formado em letras, em português e inglês, e tinha me formado em direito. Então, a questão da qualificação profissional não era o motivo, nunca foi o motivo para eu estar fora do mercado de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu optei pelo serviço público, porque eu vi que entrar no mercado de trabalho pela questão do não serviço público, né? Que não fosse pelo serviço público, ia bater numa coisa que se chama experiência. Eu tinha qualificação, mas não tinha experiência. E, além disso, eu tinha o problema dos locais de trabalho, a cadeira de rodas. Então, eu optei pelo serviço público. Agora, quando a gente fala na defesa baseada na necessária qualificação profissional, eu digo que não se considera ilegal quando razoavelmente necessária para a normal operação de um negócio com características particulares. Tá? A qualificação profissional é aceita, sim, mas em casos particulares. Né? Uma questão técnica, aí sim. Quando não, é discriminação, sim. Bom, quais são os remédios jurídicos que a gente tem para a questão da discriminação? A gente tem a indenização e ou as multas em favor do prejudicado, né? Que é a reparação do dano ou ofensa através de penas pecuniárias definidas por lei ou a critério da autoridade competente. Isso inibe a atitude discriminatória, mas não garante a sua eliminação no emprego. Existe também a possibilidade de você intentar uma obrigação de fazer em favor do prejudicado. Neste caso, a atitude discriminatória
pode ser revertida com a readmissão ou a reintegração, o pagamento de diferenças salariais, acompanhada das reparações de possíveis prejuízos. Existe também a obrigação de fazer em favor da coletividade, ou seja, do grupo discriminado, né? Como é que se faz isso? A pena pecuniária é revertida à base discriminada, podendo resultar na obrigatoriedade que a empresa tem de contratar, né? Essa é a questão da lei de cotas. Contratar um percentual de empregados que representem a classe discriminada. Ou, então, investir na formação profissional de minorias socialmente discriminadas. Isso significa o quê? Existem empresas que chegam lá no Ministério, na Superintendência, dizendo assim, olha, eu não tenho como colocar pessoas com deficiência. Eu vou botar um exemplo, tá? Pessoas com deficiência na minha empresa, por causa do risco. Aí eles colocam uma série de motivos, eles motivam isso. Então, o que a gente faz? A gente incentiva essas pessoas a investir na formação profissional desses trabalhadores. Por quê? Desta maneira, a gente compromete o empresário. A gente compromete a empresa que tem mais de 100 empregados, alega que não pode colocar a pessoa com deficiência na sua empresa por essa ou por esse ou por aquele motivo. A gente incentiva que eles invistam até para você dar uma responsabilidade, um compromisso. A gente chama a pessoa ao compromisso de contribuir com isso. Bom, eu fiz aqui uma citação que eu encontrei uma citação que eu gostaria de colocar para vocês, para que a gente pensasse, para que vocês levassem daqui essa mensagem. As nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. E essa citação foi do Martin Luther King. Então, eu acho que ele é um representante da classe discriminada, entendeu? Eu achei essa colocação dele genial. Finalmente, eu coloco aqui o endereço de onde eu atuo com a Comissão Regional, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, sala 1322. Meu nome é Heloísa Cruz da Silva. Meu e-mail, heloisa.cruz@mte.gov.br. E o telefone de contato
2220-5018. Eu gostaria, para terminar, de dizer o seguinte. Depois dessa apresentação toda aqui, eu tenho mais subsídios para dizer o seguinte. A questão da discriminação, tudo que a gente disse aqui está escrito, foi pesquisado por nós três, mas eu continuo a defender a ideia de que vale muito mais esse tipo de encontro. Por quê? Porque aqui a gente discute, porque aqui a gente troca experiências. Então, eu acho que a discriminação ela é combatida através, principalmente, do diálogo. A gente tem que estar aberta ao diálogo. Não adianta a gente chegar aqui com a pesquisa bem feita, um trabalho de casa bem feito, se a gente não dialogar, se a gente não transpuser barreiras, e as barreiras que se colocam entre a gente não são quase sempre as barreiras de um degrau, não. São as barreiras da consciência, do entendimento, da capacidade que a gente tem de aprender e deixar a ideia da ignorância para trás. Porque a gente faz muita coisa alegando ignorância. E essa alegação, no século XXI, onde a gente está, já não se encaixa. Não se encaixa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser forte o bastante, ter um grande grau de abuso, entendeu? E de confiança para abrir o diálogo. Porque abrindo o diálogo, a gente se expõe a ser combatido, a ser entendido ou não. Mas, no combate ou no entendimento, a gente sempre chega a uma espécie de entendimento. O diálogo leva ao entendimento. Para isso, a gente pode ser combatido ou não. A gente tem que estar aberto. E eu espero, sinceramente, que eu tenha trazido para vocês, eu tentei trazer para vocês a realidade da discriminação. Eu vivo isso todo dia, além de viver isso na pele, né? Eu vivo isso e convivo com isso todo dia. Eu espero ter contribuído, agradeço ao convite e estou disponível para qualquer diálogo, entendimento que vocês precisem, o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar. Muito obrigada.